Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, então reforça aí a tua inscrição, deixa essa moral aqui pro canal, reforça também o teu like, habilite o sino das notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Mas antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinador oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Então tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo da Betfair, junto ao canal Vasco Connection. Clique uma vez no link, faça a tua inscrição na Betfair e receba um super bônus de até R$600 da Betfair. Super promoção para os vascaínos. É realmente sensacional o que a Betfair faz para a torcida do Vasco. Então, repetindo, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, faça a tua inscrição, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também. Link fixado aqui embaixo, então dê essa moral aí também. Olha, tem problema resolvido do Vasco, temos duas excelentes notícias, tá? E tem novo contrato na mesa, novo contrato assinado. O problema resolvido fica por conta do novo estádio. São Januário vai fechar em dezembro para ampliação e também reforma, e o Vasco vai precisar de um estádio para mandar seus jogos, para jogar aqui no Rio de Janeiro. Essa é que é a grande realidade. Daí ontem, o presidente da Portuguesa, Marcelo Barros, um abraço para ele, é um grande amigo, cara sensacional, cobri vários jogos da Portuguesa, da Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro, confirmou ontem que o Vasco jogará no estádio Luso-Brasileiro em 2025. Então, assim, é um estádio que tem estrutura aí para 30, 40 mil pessoas, porque tem a questão envolvendo as arenas, temos o espaço em volta ali para montar a arena. O Botafogo fez isso, mandou os jogos lá. O Flamengo fez isso também, mandou vários jogos lá, jogou por 3, 4 temporadas no estádio Luso-Brasileiro. Então, assim, o Vasco está fazendo a mesma coisa, uma excelente solução, tá? O estádio que fica ali na Ilha do Governador, ao lado do aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro. A Portuguesa tem uma estrutura espetacular, muito bem administrada pelo presidente Marcelo Barros, que é um cara sério, é um cara responsável e que cuida muito bem. O gramado é sensacional, o campo é sensacional, um tapete. Vocês vão perceber quando o Vasco estiver jogando. Então, problema resolvido envolvendo um novo estádio para o Vasco mandar seus jogos. Agora temos um contrato na mesa, né? Uma situação envolvendo a renovação de contrato do Vasco com o nosso atacante Verratti, que tem contrato com o Vasco só até o final do ano que vem, só até o final de 2025. Ah, Eduardo, mas falta muito tempo ainda. Não, em junho, exemplo aqui, o Verratti pode assinar um pré-contrato com outra equipe e sair do Vasco de graça. Então o Vasco está acelerando essa questão para renovar o contrato do Verratti, pelo menos até o final de 2027 ou 2028. O Verratti quer muito ficar no Vasco, permanecer no Vasco. Acredito que o Vasco não vai ter dificuldade na questão da renovação de contrato do Verratti, não. Mas temos que ficar atento, por quê? Clubes, temos o Grêmio, ano passado, foi para cima. Fluminense é um olho grande danado, é um seca-pimenteira. É assim que o Fluminense age. O Vasco acha o jogador, achou o Conca lá atrás, o Germancano, o Leandro Amaral, o Alex Dias, Edmundo, Romário, todo mundo que o Vasco revela, todo mundo que o Vasco acha no mercado, o Fluminense quer. Essa é que é a grande verdade. Sei que sentimento de inveja maldito é esse. Mas enfim, o Verratti vai ser um cara importante para o Vasco. Ano que vem, se Deus quiser, vai ser um ano de Libertadores. O Vasco está brigando nas cabeças no Campeonato Brasileiro, o Vasco está nas semifinais da Copa do Brasil, repetindo isso aqui, isso é muito importante para a gente, isso é muito importante para o Vasco, e é claro que eu acredito na classificação do Vasco para a Libertadores em 2025. Você que acredita também, clica aqui embaixo, sobe o like no vídeo, porque é muito importante o seu like e a sua inscrição também. Gente, falando do jogo, né, com o Palmeiras, domingo, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, 16 horas, com transmissão aqui do canal, tá? Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, apitará Vasco e Palmeiras no estádio Mané Garrincha. Vou falar para vocês aqui as características do Rafael. É um árbitro que conversa muito com os jogadores, é um árbitro que em alguns momentos da partida parece indeciso, tá? E assim, que ele faça um bom jogo, que ele esteja num bom dia, tá certo?
O Rafael Claus fez uma excelente partida, na minha opinião, contra a equipe do Flamengo. Apitou bem, tá? Apitou bem. Não influenciou no jogo, não ficou de papagaiada e tudo mais. E no jogo de domingo, a decisão com a equipe do Palmeiras no estádio Mané Garrincha, tomara que o Rafael Claus não invente, né? Não fique de papagaiada dentro de campo. Quando o árbitro apita, o Vasco ganha. Só apita. Tá certo? Só é normal. Falta para o adversário, falta para o Vasco, pênalti para o adversário, pênalti para o Vasco. É isso. É isso. Então, assim, ele será o árbitro do jogo do Vasco no domingo. E temos duas excelentes notícias envolvendo a equipe do Vasco, tá? O time do Vasco, mudanças na equipe do Vasco. O técnico Rafael Paiva, hoje, sexta-feira já, trabalhou a semana inteira. Amanhã vai fazer o último treino antes da viagem para Brasília, onde o Vasco vai enfrentar a equipe do Palmeiras. Então, assim, o técnico Rafael Paiva deve fazer pelo menos duas alterações na equipe titular do Vasco. Uma é a entrada do Emerson Rodrigues. O Emerson Rodrigues está jogando bastante, pé de passagem, é um jogador veloz. Aí, Eduardo, ele toma algumas decisões erradas, mas é o cara que está fazendo a diferença ali no ataque do Vasco. É um velocista, sim, consegue criar jogadas. Ele criou a jogada, exemplo, ajudou, né? Recebeu do Ryan e cruzou pro Puma, né? Tocar pro Felipe Coutinho, marcar o gol de empate com a equipe do Flamengo. É um cara realmente que tem um X1 muito bom e tudo. Tem que corrigir algumas paradas, mas isso é muito novo, né? Ele vai conseguir, ele vai corrigir. Ele é jogador do Vasco, então eu acho que vai dar certo. E ele pede passagem realmente para o time titular. Até porque o Bacholinha lá atrás de Jean Davi não foi tão bem assim. E o Emerson Rodrigues, na minha opinião, vive um melhor momento do que o outro atacante, o outro velocista, Jean Davi. A outra excelente notícia fica por conta do Maxime Domingues, que também pode entrar na equipe titular. Aí você vai falar, pô, Eduardo, no lugar de quem? Do David. O Vasco deve sacar os dois pontas e colocar, o Rafael Paiva, na verdade, né? Deve sacar os dois pontas e colocar esses dois, entre aspas, novos pontas do Vasco. O Maxime, para preencher aquele corredor que fica aberto ali do lado direito, após a lesão do Adson, isso voltou novamente, tá? O Payet consegue muito bem atuar pelo lado esquerdo. Quando o Coutinho entra aí, dá uma equilibrada, que o Coutinho joga ali pelo meio, no miolo do campo mesmo. Mas o Payet não, ele joga aberto pelo lado esquerdo. Daí fica aquela lacuna ali do lado direito. Temos o Paulo Henrique ali, mas o Paulo Henrique é lateral, ele tem que defender, tem que voltar. Daí você tem o Maxime, que atua nessa função, que tem o arremate, que consegue arrastar a bola, é um jogador veloz, é um jogador que tem bom passe e que pode atuar ali. Daí o Vasco atuaria com dois meias, né? Porque o Maxime é mais meia do que atacante, mais avançado, mas atuaria com dois meias, Maxime e Payet no meio campo, e com dois atacantes, com o Emerson Rodrigues e com o Verratti, que é o homem de área do nosso Vasco. Então, assim, na minha opinião, na minha modesta opinião, eu peço seu comentário também, o Vasco fica com uma equipe mais leve, mais solta, né? Uma equipe que vai produzir mais contra a equipe do Palmeiras, que não vai ter o Estevão, mas conseguiu lá um efeito suspensivo, por exemplo, para o Zé Rafael, que estava suspenso, e o Palmeiras conseguiu lá um efeito suspensivo e o Zé Rafael vai atuar contra o Vasco. Então o Palmeiras lá tem reforço. Tá sem o Estevão, tá certo. Na minha opinião, o melhor jogador deles, o cara que realmente faz a diferença, é um craque do futebol brasileiro, o Estevão, e ele fora realmente é um grande ganho, na minha opinião, para o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama, tá certo, minha gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu peço, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, habilite o sino das notificações para todos os vídeos, pega o link do vídeo aqui, compartilha nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook. Já somos quase 130 mil inscritos aqui no canal, então você que ainda não é inscrito, reforça aí a tua inscrição. Importante para o canal e de graça para você. Valeu? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.